Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17, versos 1 a 11. João 17, 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 17, versos 1 a 11. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Vamos orar, gente, mais uma vez? Tema de hoje: sintonia perfeita. Okay? Sintonia perfeita. Pai, eu quero te louvar e te agradecer mais uma vez por esse domingo especial de Santa Ceia, domingo em que nós lembramos ou relembramos aquilo que o Senhor fez por nós e alimentamos a expectativa da tua volta, do Senhor que não nos deixou órfãos aqui, mas nos deixou acompanhados com o Espírito Santo, e a nossa esperança tem sido reavivada, Pai, nesses dias. Aguardamos a tua volta e, enquanto isso, oramos e pedimos a graça de entender a tua palavra, de obedecer a tua palavra, de viver em unidade, de viver como o Senhor viveu e de estarmos, ó Deus, sintonizados com o Senhor, Pai, nos dias que ainda temos. Que o Senhor nos abençoe. Usa minha vida, Pai, em nome de Jesus. Eu conto com a tua graça, com a tua unção. Aquilo que eu não consigo fazer, que o teu Espírito possa trabalhar no interior de cada um, trazer luz, Pai, aquilo que precisa ser iluminado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sintonia perfeita. Bom, fui buscar o significado da palavra sintonia. O que é sintonia? Sintonia tem a ver com harmonia, com acordo e com alinhamento, certo? Então Jesus tinha isso com o Pai. Ele tinha uma harmonia, um acordo, um alinhamento perfeito com o Pai. Tem a ver com conexão também. E entendimento mútuo entre pessoas. Ou duas pessoas, ou mais de duas pessoas. Então, no caso aqui, nós temos essa sintonia. E eu quero usar essa sintonia que acontecia muito bem entre Jesus e o Pai, o Filho e o Pai, para servir para nós de exemplo, de inspiração, de incentivo, para que nós possamos continuar aprendendo a melhorar o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Então nós estamos aqui para isso. Deus, eu quero me relacionar melhor com o Senhor, eu quero aprender, eu quero que essa sintonia, que esse alinhamento seja melhor do que foi até hoje, até ontem. Eu preciso crescer nisso. E eu vejo também a questão da sintonia como pessoas. No caso aqui nós temos duas, e eu quero que você pense nisso na sua vida e Deus, né? Pessoas olhando para uma mesma direção. Pessoas lutando pelos mesmos propósitos. Isso é sintonia. Isso tem a ver com sintonia. E havia também uma cumplicidade muito grande entre o pai e o filho. E um desejo do filho de honrar e de glorificar o pai.
Esse é o seu desejo? Né? Perceba que Jesus diz assim na oração dele: eles não são do mundo, eles são teus. Eles são teus, nós somos filhos, filhas de Deus. Então é desejo nosso agradar o nosso Pai? Honrar o nosso Pai? Podemos melhorar? Podemos melhorar. Então, como nós podemos aprender com Jesus a melhorar esse relacionamento ou essa sintonia? E eu separei algumas verdades que eu consegui enxergar aqui no texto, nesses versículos e um pouco adiante também, que são simples, mas nem sempre a gente está praticando como deveria praticar. O primeiro princípio é que para honrar, para alegrar o coração do Pai, para nos alinharmos melhor, nós precisamos buscar manter um relacionamento com Deus por meio da oração. É óbvio isso, né? O versículo 1 mostra isso. Se nós olharmos os evangelhos com cuidado, Jesus falava com o Pai o tempo todo. Em muitas situações ele se retirava para ter esse tempo de qualidade com o Pai. As conversas não eram baseadas em vãs repetições. Não eram petições sem fim. Não é uma mera obrigação religiosa. Então o pastor está falando que eu preciso orar, eu vou orar, né? E aí a gente ora como se fôssemos robôs religiosos, aquela oração fria, mecânica. Não é algo impessoal, não é algo frio, não é algo mecânico. Pelo contrário, nós observamos nesse alinhamento, nessa sintonia entre o Pai e o Filho, que é algo sincero, é algo prazeroso. Então a sinceridade e essa alegria, esse prazer, está na essência do relacionamento entre o Pai e o Filho. Eu gosto muito de uma frase do Agostinho de Hipona, que foi um teólogo da antiguidade muito respeitado, que ele diz assim: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. A oração é o encontro da sede de Deus, Deus nos quer perto dele, Deus tem sede desse relacionamento, e é o encontro dessa sede com a sede do homem. Sabe qual é o problema? O problema é que nem sempre nós temos essa sede, nem essa fome, se você preferir. E é isso que nós queremos buscar hoje, aqui. Deus, que o Senhor me dê sede, me dê alegria, prazer, para que eu ore mais. Não no sentido de quantidade apenas, mas no sentido de qualidade, de ser algo de fato pessoal, sincero, de envolver uma entrega genuína. Isso precisa acontecer. Não é algo utilitarista. Eu não me relaciono com Deus para conseguir as coisas que eu quero. Percebe? Então, era assim. Veja o versículo 1, que a Bíblia diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Comecinho do versículo 1 está dizendo isso, que Jesus olhou para o céu e orou. Sabe que nós precisamos olhar mais para o céu e menos para as coisas passageiras aqui da terra. Sabe por que a gente ora pouco? Que a gente olha muito para cá, ó. Me chamou a atenção essa expressão, Jesus olhou para o céu. Primeiro há um olhar transcendente, um olhar para o alto, para depois acontecer uma oração. Quando nós olhamos para o céu, como Jesus fazia, nós aprendemos a orar. Olha, mas eu não sei orar. Olhe para o céu. Deus vai te ensinar a orar. Percebe que a oração é uma conversa. Não é uma reza. Não é algo, como eu disse, mecânico. Então, nessa manhã, o céu nos chama a um relacionamento mais íntimo. Com quem? Com Deus, com o Pai. O céu, hoje, nos convoca à oração. Você já fez isso? Acho que todo mundo já fez, né? Tá uma neblina hoje, todo mundo já olhou, né? De uma forma ou outra, nós já olhamos para o céu. Mas o céu nos empurra para a oração. Olhar para cima é para nós um incentivo, um empurrão para que a gente aprenda a orar. Um outro pai da igreja, chamado João Crisóstomo, ele disse certa vez: por oração, eu não entendo apenas aquilo que está nos lábios, mas o que brota do fundo do coração. Às vezes nós nem falamos nada, mas é algo que está no coração.
né, e que passa pelos nossos pensamentos, e que Deus, como sonda os nossos corações e pensamentos, ele já recebe aquilo como uma oração. Como uma oração. Quando nós oramos, nós descansamos, nós entregamos e nós aprendemos a obedecer. Quando oramos, nós somos renovados. Foi o que aconteceu quinta-feira aqui, né, que eu falei. Foi muito bom. Pensa assim numa quinta-feira tranquila, uma brisa suave entrando pela igreja, e todos nós que chegamos aqui, muitas vezes no meio da semana cansados, atribulados da semana, fomos renovados por Deus. Então, quando oramos, nós somos renovados. Nós nos parecemos mais com o Filho unigênito do Pai. Nós nos parecemos mais, porque Jesus orava. Então, a oração nos transforma por inteiro. Por inteiro. E nós precisamos, se nós queremos ter uma sintonia com Deus melhorada, aperfeiçoada, nós precisamos aprender a buscar mais a Deus em oração. Todo mundo sabe disso. Só que nem todos praticam isso. Todo mundo sabe disso, mas alguns de nós praticam isso de forma errada, superficial. E é isso que nós não queremos, não é? Eu estava lendo um artigo da revista Ultimato, intitulado assim, das profundezas clamo a ti, Senhor, baseado no Salmo 130, de um pastor chamado Ricardo Barbosa. Ele diz assim, presta atenção, a superficialidade nos afasta de Deus e da oração. Muitos resistem à prática da oração porque são superficiais, evitam entrar em contato com os desejos mais profundos da alma, fogem da dor e do sofrimento, são insensíveis à beleza, impacientes com o silêncio, temem a transformação e insistem em permanecer no controle de todas as coisas. Aprenderam a usar a Deus e não a amá-lo. Querem um Deus que resolva os seus problemas. Forte, não é? A fala dele aqui. Então nós precisamos sair dessa superficialidade. Pessoas superficiais fogem da oração. Quer ver um crente maduro, espiritual? É um crente que ora. É um crente que busca Deus. É um crente que encara, né, os problemas, os sofrimentos. É um crente que tem paciência com o silêncio de Deus. É alguém sensível à beleza de Deus, à beleza da majestade, da santidade de Deus. É alguém antenado, percebe? Está sintonizado com Deus. É alguém que consegue discernir os movimentos de Deus. E isso vai nos ajudar a amar Deus e não a tentar usar Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica, onde eu esfrego a lâmpada e aí sai o gênio e eu faço 3 pedidos. Tem pessoas ainda que estão se relacionando com Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada mágica. É um relacionamento utilitarista. E isso é mal, é muito mal. Nós também não sabemos dizer por que Deus diz sim para algumas das nossas orações e não para outras. Nós não sabemos explicar, mas uma coisa nós sabemos. Deus nos ama, Deus é bom e Deus continua sendo fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Você crê nisso? Deus é bom, Deus nos ama e Deus continua sendo fiel para cumprir as suas promessas. Se ele disse Deus, como a gente canta, se ele diz sim, ele é Deus. Se ele diz não, ele continua sendo Deus, ele sabe o porquê. E muitas vezes nós vamos ver lá na frente que foi um baita livramento, que foi bom que Deus disse não mesmo, porque senão nós estaríamos em maus lençóis. Então continue buscando a Deus. Né? O que ele vai te dar, se ele vai dizer sim ou não, como vai ser, que tipo de resposta você vai ter, isso é secundário. Isso é uma consequência de um relacionamento entre pai e filho. Eu quero também melhorar essa sintonia com Deus, e para que isso aconteça, de acordo com João, eu preciso continuar buscando viver uma vida de santidade. Eu preciso viver uma vida de santidade. Talvez esteja meio fora de moda falar de santidade, né? Em alguns lugares, mas continua valendo. A palavra de Deus não mudou. Os versos 15 a 19, dá uma olhada aí, né? Eu estou em João 17. Diz o seguinte: eu não rogo que os tires do mundo,
mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os, olha o versículo 17, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Pastor, o que é santificação? Santificação tem a ver com separação para Deus, consagração a Deus, tem a ver com abandono de pecados. O escritor de Hebreus diz lá em Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Olha, eu queria tanto ter uma intimidade maior com Deus. Eu queria tanto que a minha sintonia, que eu tivesse um alinhamento, né, algo assim, uma conexão com Deus muito maior do que eu tenho hoje. Santidade. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Sem separação, sem consagração, ninguém verá ao Senhor. Aqui, nesse versículo, eu grifei bem grande em verde assim, ó. Esforcem-se. Deus é graça, Deus é gracioso, mas e qual é a nossa parte? Onde está o esforço, a disciplina para buscar essa santidade? Né? Então também outra palavra meio fora de moda hoje é disciplina, né? Nós somos pessoas disciplinadas, nós somos pessoas que fazem renúncias, fazem escolhas. Então, não existe comunhão com Deus sem santidade. Não existe. Está interrompido, o canal está interrompido. Nós precisamos, preste atenção, de um avivamento espiritual nas pequenas coisas. Naquilo que nós chamamos de detalhes. Nós precisamos de um avivamento espiritual nisso, nos detalhes, nas pequenas coisas. Jamais nós vamos experimentar grandes mudanças no nosso interior, nas nossas ações, se nós não permitirmos que o Pai nos santifique nos detalhes. Detalhes, como você se reporta às pessoas, como você paga as suas contas, como você trata o seu marido ou a sua esposa, como você trata os seus filhos, como é a tua vida profissional, como você trabalha quando não tem ninguém vendo, só Deus, como você lida com o teu coração, com os teus pensamentos, quando você está sozinho em casa, na frente do computador ou no celular. Percebe? Detalhes. A santificação acontece nos detalhes. Primeiro as pequenas coisas, para depois grandes mudanças. Grandes mudanças, uma intimidade maior. Nós precisamos, como igreja, aprender a dar um passo de cada vez. Nós somos muito apressados a viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos. O que você já alcançou? Viva de acordo com isso, sem se acomodar. Isso é santidade. Viva de acordo com aquilo que você já entende e já aprendeu. Se Deus já te iluminou com a verdade da palavra em determinada área ou assunto, viva isso. Obedeça a palavra de Deus. Agora, porventura eu posso estar errando por ignorância, por não conhecer algumas coisas. E aí vai entrar o texto de Hebreus. Então eu preciso me esforçar um pouco mais, buscar conhecer um pouco melhor a palavra de Deus, para que eu não peque por ignorância. Agora, uma vez a mente iluminada, uma vez o coração iluminado, eu tenho responsabilidade sobre essa verdade. Santidade tem a ver com verdade. Tem a ver com verdade. Então percebe que o problema nosso não é conhecer muitas coisas. O problema nosso é praticar. Pequenas coisas. A gente não pratica, às vezes, aquilo que é pequeno. Como que nós vamos viver algo grande, algo maior? E o que Deus usa? Quais são os meios que Deus usa para nos santificar? Primeiro, Deus usa o sangue de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus, que é eterno, é absoluto e é posicional. Ou seja, ao tomarmos esse banho do sangue de Jesus e sermos perdoados dos nossos pecados, nós saímos de um reino, o reino das trevas, e nós somos transportados para o reino da luz, ou o reino do Filho amado de Deus. Há uma mudança de posição espiritual. Percebe? O sangue de Jesus nos purifica, é um sacrifício definitivo, não haverá outro, e nós mudamos de posição espiritual.
espiritual. Antes éramos trevas e agora passamos a ser luz. Antes éramos pessoas sem Deus no mundo, ovelhas sem pastor, e agora nos tornamos, por adoção, filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Há uma mudança. Deus usa o sangue de Jesus para nos santificar. E quando nós olhamos para a mesa, nós vemos esse símbolo no suco de uva, né, que representa o sangue de Jesus que foi derramado em favor dos nossos pecados. Agora preste atenção, não existe perdão sem arrependimento e sem confissão. Não existe. Esse sangue é eficaz, é poderoso para perdoar pecados, mas junto com isso vem o arrependimento, precisa vir o arrependimento e a confissão. E a confissão. Segundo meio que Deus usa para nos santificar, o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que traz aquela tristeza, segundo Deus, né? Aquele momento que você peca e erra, que é uma tristeza, não é remorso, mas é uma tristeza produzida pelo Espírito de Deus para que você possa se arrepender, para que eu possa me confessar e me arrepender diante de Deus. Então Deus usa isso. Quem tem o Espírito Santo aqui? Vai ser aquela luz, sabe aquela luz que acende? Fala, tá errado. Tá errado, eu pequei, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer uma volta, eu preciso confessar isso, tá errado. Então é o Espírito Santo que produz esse convencimento interno. E Deus usa também para nos santificar as Escrituras, a própria palavra. Quando a palavra nos santifica, quando nós obedecemos a palavra, os frutos aparecem. Frutos visíveis. A palavra tem uma ação modeladora. Ela nos molda, ela nos conforma à imagem do Filho. Olha que coisa linda. Sabe qual é o projeto de Deus para você? Imagina assim que Jesus é uma forma. Vamos pensar em Jesus como sendo uma forma de coração. Deus vai tentar colocar você dentro dessa forma. E tudo que for rebarba e aresta, ele vai tirando. Porque tem que sair um outro coração, igual Jesus. E dói, gente. Eu sei que dói. Dói. Mas é preciso. A palavra, ela rasga, gente. A palavra é um espelho que mostra as nossas imperfeições, as nossas fragilidades. Mas Deus usa a palavra para nos modelar a imagem do Filho. Para que nós possamos, como o próprio João diz, andar como ele andou. Não tem como eu andar como ele andou se eu não entrar no formato dele. Se eu não passar por ele. Veja o versículo 17 que João diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então deixa eu perguntar para você, você gosta de Bíblia? Tem lido? Não, pastor, eu tenho celular, mas você entendeu, né? Pode ler no celular, mas você tem lido? Porque às vezes a gente lê um monte de coisa, gente, que não vai nos santificar. Que não é a verdade. Né? Nós nos informamos, nós queremos saber de todas as notícias do mundo, e as notícias não são muitas vezes tão boas assim, nós vamos enchendo a nossa mente com um monte de porcariado, mas gente, está faltando ler Bíblia, está faltando estudar a Bíblia, está faltando mergulhar mais fundo. Se eu quero uma sintonia mais refinada com Deus, eu preciso mergulhar, porque Deus santifica usando a palavra dele, porque a palavra dele é a verdade. A palavra dele é a verdade. Agora preste atenção, a santificação não acontece por meio de práticas legalistas ou ascéticas, né? A gente fica fazendo um monte de ritual externo de purificação. Não acontece assim. Essas coisas não têm poder para refrear os impulsos da carne, Paulo diz. Por isso que eu estou dizendo que Deus santifica usando 3 meios: o sangue de Jesus, o Espírito Santo que habita em nós e a palavra de Deus. Não é a roupa que você usa, não é o tipo de ritual que você fez, não tem nada a ver com isso. Práticas externas não têm o poder de santificar. Não tem. Imagina se eu colocasse ali na frente da igreja uma bacia com água e eu dissesse: irmãos, quando vocês entrarem, vocês pegam um pouco dessa água e jogam no rosto. Vocês serão mais santos. Mentira. Não vai santificar, é água. E nesse frio ainda, água gelada, né? E o pastor ia colocar um monte de gelo assim, né? No máximo você ia acordar, você ia levar um susto, né? Tomar um banho de água gelada no rosto. Mas isso não tem poder contra a carne. Só vence a carne quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito. Quem entrega isso a Deus. E quem vive na carne não pode agradar o Pai.
Não pode agradar o Pai, não pode honrar o Pai. Por isso que Jesus disse no verso 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Então você tem uma outra cidadania hoje. Você está aqui, mora em Rio Claro, né? Tem uma cidadania terrena, mas Jesus está dizendo, você tem outra cidadania. Você não é desse mundo. Você é cidadão dos céus agora. Né? Há um lugar preparado para você. Você agora precisa viver pensando nas coisas do alto, não nas coisas aqui de baixo. E é um desafio, porque nós estamos aqui, mas nós estamos o tempo todo olhando para o céu. Os nossos valores, as nossas decisões, as nossas escolhas estão baseadas no nosso relacionamento com Deus. Numa vida de oração, numa vida de santificação. Então Deus faz assim. Terceira maneira que Deus melhora a nossa sintonia com Ele. Ou como eu posso honrar e agradar mais a Deus? Buscando viver uma vida de unidade. A unidade é importante para Deus. A unidade é importante para nós, é importante para a igreja. Nos versos 21 a 23, ele fala sobre isso. Dá uma olhada aí. Ó. Jesus ora por si mesmo, primeiro, em João 17, e depois Jesus começa a orar por nós. E por aqueles que ainda iam crer. Por aqueles que ainda creriam. Então, olha o que é falado ali no versículo 21. Para que eles sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Percebeu quantas vezes aparece um? Que eles sejam um, que eles sejam um. Né? Como Deus enfatiza isso, como isso é repetitivo. E no final termina dizendo, plena unidade. Não é também uma unidade pela metade. É plena. Nós entristecemos o coração de Deus quando nós nos dividimos por coisas tolas. Quando nós deixamos de perdoar os outros. Quando nós guardamos mágoas e ressentimentos. Quando agimos com egoísmo e indiferença. O próprio Cristo afirmou em Mateus 12, 25, que uma casa dividida não subsistirá. Casa dividida, ruína. Casa dividida, ruína. Pense no teu lar, pense na igreja, pense no seu local de trabalho. Pode observar se isso é verdade ou não. O profeta Amós, ele faz uma pergunta no capítulo 3, verso 3 do livro de Amós. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Você anda junto com alguém que você não está de acordo? Muito difícil. Muito difícil. Provérbios 19, 11. Salomão diz assim, a sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar ofensas. Se nós queremos ter unidade, nós vamos ter que ter paciência uns com os outros. Não é? Tem que ter paciência. Porque a glória, a manutenção da unidade está muitas vezes em ignorar as ofensas. Pô, esse irmão não me cumprimentou, mas deixa quieto. Hoje, talvez, né, ele não esteja num bom dia, talvez aconteceu alguma coisa. Eu não vou ficar magoado, ressentido, e eu não vou provocar uma divisão por isso. Olha, o pastor mudou o culto para o culto da manhã, né? E isso se é à noite, se é de manhã, né? Eu estou vendo uma briga na internet, não sei se vocês viram aí, uma desnecessária. Não, temos que manter a noite, ou não. Uns defendendo que podia ter antecipado para amanhã, outro... Gente, coisa boba, coisa tola. Quem que está preocupado com isso? Vamos ser sinceros, preocupação nossa é isso, estamos aqui juntos, em unidade, né? Depois, quem for assistir o jogo vai estar em família, momento de comunhão, gostoso. Então nós temos esse jogo de cintura, não estamos presos num horário ou presos numa regra, nada disso. Então essas coisas não podem trazer divisão entre nós. Eu posso até não pensar igual. Eu não estou propondo aqui uma uniformidade, todo mundo, um monte de robozinho que pensa igual, né? Mas eu estou falando de uma unidade que acontece sim na diversidade de pensamentos.
Só que nós podemos até discordar em alguns pontos de vista, mas uma vez decidido algo, nós estamos juntos. Nós somos irmãos. Ninguém vai ficar magoado e ressentido por algo e nós vamos seguir. Olha o que Salomão diz também em Provérbios 23. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Gente insensata, gente carnal, gosta de briga. Gosta de divisão, gosta de causar, né? Mas o escritor de Provérbios está dizendo, é uma honra poder dar fim. É uma alegria quando a gente consegue reaproximar pessoas que estão brigadas por meio do diálogo, da oração. Então, unidade é bênção. Quem está sintonizado com Deus, quem quer alegrar e honrar o coração do Pai, luta por unidade. Então, lute por unidade dentro da sua casa, lute por unidade dentro da igreja. Amém, gente? Lute por isso. Perceba que os textos aqui de Provérbios, eles estão falando o quê? Que é uma honra, que é uma glória, que é um sinal de sabedoria perdoar ofensas. Por outro lado, a Bíblia também ensina que aqueles que promovem divisões, aqueles que frequentemente gostam de criar, eles precisam ser corrigidos e disciplinados. É o outro lado da moeda agora, certo? Bem pertinho dos textos que eu li, ali em Provérbios 19, o escritor diz assim, o homem de gênio difícil, serve para mulher também, tá? O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Em outras palavras, vai fazer de novo a mesma coisa. Eu encontrei um texto nessa semana que falou muito comigo, né? Porque é um texto que se refere, né? Que se reporta a pastores, a líderes, e de um sujeito chamado Lucas Bezalel. Eu não sei se ele é pastor também. E o texto, ele pôs o seguinte título: o cemitério dos líderes covardes está cheio de pastores que queriam ser amados por todos. Olha o título do post dele. Aí ele diz assim, a liderança morre no dia em que o pastor decide agradar as ovelhas rebeldes em vez de proteger as ovelhas feridas. Tentar agradar ovelhas rebeldes em nome da paz não é amor cristão. É covardia maquiada de graça. Covardia maquiada de graça. Então tem pastores morrendo hoje porque querem ser legais com todo mundo, não corrigem ninguém e fazem o que um escritor francês chamado Victor Hugo mencionou uma vez, que é o seguinte: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Victor Hugo disse isso certa vez. Então, sim, nós temos que manter a unidade, mas faz parte da manutenção da unidade, disciplina e correção. Se alguém o tempo todo cria divisões, lança sementes de divisões, está prejudicando o corpo de Cristo, está afetando os relacionamentos, essa pessoa, e ela é corrigida uma vez, duas vezes, e continua sendo uma ovelha rebelde, essa pessoa precisa de correção. Essa pessoa precisa, porque se você poupa, você vai ter que poupar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, porque é um coração que está mergulhado na rebelião. Então, faz parte da manutenção, inclusive da santidade da igreja, a questão da correção e da disciplina. Eu gosto também muito de uma frase do Santo Agostinho, que ele diz assim, no essencial, unidade, nas diferenças, liberdade, e em ambas as coisas, o amor. O que é essencial para nós? Jesus ressuscitou, coluna da nossa fé. Isso é essencial. Não há abertura, não há liberdade para discutir isso. Jesus ressuscitou e ele nos deu a vida eterna. Todos aqueles que olham para ele e que creem nele estão salvos. Inegociável. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça dessa igreja. Nós somos membros desse corpo e nós precisamos congregar. Nós precisamos estar unidos. Essencial na nossa fé. Essencial na nossa fé descer as águas, porque o próprio Jesus nos ensinou a isso, se batizar, não é essencial, não é negociar, não é algo negociável. Agora, se o culto vai ser de manhã ou à noite,
Liberdade. E em todas as coisas, irmãos, o amor. Porque o amor é maior do que tudo. Não é? É maior do que os dons espirituais, é maior do que a fé, né, que transporta montanhas. O amor está acima de tudo. Agora preste atenção que essa unidade da qual eu me refiro é milagre, gente. É milagre produzido por Deus. Porque assim, nós somos todos diferentes. Pensamos diferentes, viemos de culturas diferentes, de famílias diferentes. E aí Deus está dizendo que nós temos que ser um só coração, uma só mente. Gente, não tem como. A tendência de colocar um monte de gente junto é brigaiada. Olhando do ponto de vista meramente carnal, só vai dar briga. Só vai dar briga o tempo todo. Então, ter essa unidade é fruto da ação do Espírito de Deus. Então nós precisamos de Deus. Em tudo a gente precisa de Deus, né? Até para nós nos relacionarmos com Ele, a gente precisa dele. Muito. Dos meios que Ele, né, dos caminhos que Ele oferece para que a gente possa nos achegar até Ele. E para terminar, gente, como que eu posso honrar Deus? Como que eu posso alegrar o coração de Deus? Buscando completar a obra que Ele me confiou. Como Jesus. Você sabia que você tem uma obra a fazer? Uma missão? Deus te deu uma tarefa, lição de casa? Eu honro a Deus, eu alegro o coração de Deus quando eu entrego a tarefa. Quando eu completo a obra. No versículo 4, Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Na cruz, Jesus diz, está consumado. Está completo. Serviço acabado, serviço feito. Paulo diz em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quanta coisa a gente não deixa pela metade. Começa, mas não termina. Somos empolgados, somos emocionados. Mas Deus está atrás de pessoas que completam a obra. Que entrega aquilo para o qual foram chamados. Deus te deu dons, Deus te deu talentos para você, Deus te deu um círculo social, pessoas com as quais você convive, e Deus está dizendo, você tem uma missão. Não é só receber, né? Não é só pedir, não. Há uma missão. Foi entregue para você uma lista de tarefas. E uma das tarefas que Deus nos deu é que nós somos agentes de reconciliação das pessoas com Deus. Assim como nós fomos reconciliados, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Cristo, alheios às coisas de Deus, hoje Deus te salvou não só para você tomar ceia, para você participar de um culto gostoso, né, para você crescer espiritualmente, mas Deus nos deu uma tarefa: falem de mim. Falem daquilo que eu tenho feito em vocês para as pessoas que estão caindo ao teu lado, para as pessoas que estão com um véu ainda nos olhos, para as pessoas que ainda estão cegas no seu entendimento espiritual. Então, é isso que Cristo fez. Olha o versículo 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. E eu fiquei pensando, a quem eu tenho revelado o nome de Jesus? E sabe que para líderes, pastores, isso é uma coisa delicada, porque eu posso pensar assim, eu tenho revelado o nome de Jesus na igreja, quando eu prego. É fácil, né? E para quem não é da igreja? E para o sujeito que vai lá abastecer o meu carro e às vezes ele fala alguma coisa e eu revelo o nome de Jesus para ele? E para aquele paciente, e para aquele colaborador, e para aquela pessoa que foi comprar um produto que eu vendo, e para aquela mãe, e para aquela pessoa que eu encontrei na fila do banco ou do supermercado. Eu tenho revelado Jesus para essa pessoa? Com as minhas ações, com as minhas palavras, com a minha atitude? Ou eu fico tranquilo dizendo, não, eu estou bem, eu estou salvo, domingo tem ceia, estou tranquilo. Isso é honrar a Deus? Percebe como honrar a Deus é bem prático? É bem prático. E aqui Deus está dizendo para nós isso. Olha, complete a obra que foi confiada a vocês. A obra já foi feita em vocês. Agora vocês precisam levar essa mensagem.
Isso fala de evangelismo, isso fala de missão, não é? Então, nós honramos e alegramos o coração do Pai quando nós falamos dele para aqueles que ainda não são filhos, mas que pela fé se tornarão filhos. Eu quero que Deus me dê esse olhar, de olhar para alguém que não é filho de Deus ainda, não é filha de Deus, e eu já ver nessa pessoa um filho de Deus, um futuro filho de Deus, ou uma futura filha de Deus, porque eu vou ser usado como uma ponte, como um agente de reconciliação para falar de Jesus, desse Jesus que me salvou para essa pessoa. Há muita timidez no nosso meio, vergonha de falar, sim, eu tenho um Jesus, eu tenho alguém que tem uma resposta para isso que você está falando para mim. Sim, eu posso fazer uma oração por você? Esses dias serviu até de exemplo, né, de impacto para mim e para a Ju. A Vitória saiu, foi acho que passear com a nossa cachorrinha, com a Mila, e voltou e viu que a mulher da guarita, que fica na portaria lá do prédio, estava chorando. A Vitória falou que o Espírito Santo falou assim, ora por ela, para e ora por ela. A Vitória parou, aí a Vitória deu um migué, né? Na mulher, falou assim, bateu a mulher chorando lá dentro, falou assim, tem alguma encomenda para nós? Não tinha encomenda nenhuma, porque quando tem encomenda eles ligam no apartamento e falam, tem uma encomenda, vem buscar. A moça, não, então eu posso orar, por que você está chorando, tô vendo que você chora, eu posso orar por você? Pode. Aí a Vitória orou por ela, pela moça, e saiu. Aí depois, no outro dia, eu fui passear lá com a cachorrinha, e a mulher falou, bom, Ney, vem aqui. Nossa, ontem aconteceu isso, como se eu não soubesse, né? Vitória já tinha contado, porque aí chega toda, né? Conseguir orar por alguém, né? Evangelizar e tal. E aí a mulher falou, olha, eu estava muito sobrecarregado. Era um peso, uma tristeza, porque um companheiro que viveu com ela 20 e poucos anos, que o cara tinha falecido. E ela estava numa tristeza e assim, inconsolável. Descobriu, né? Nem estava mais vivendo com o rapaz, mas recebeu a notícia que ele tinha falecido. Ela falou, parece que saiu um negócio de mim, assim, ó, saiu um peso de mim. Eu fiquei leve. Então, assim, Volney, muito obrigado. Fala pra tua filha, que gracinha que ela é, né? Que linda que ela é. Nossa, ela orou por mim assim, eu saí leve. Que benção. Agora, assim, a gente passa na portaria, quando é ela, você percebe que ela já tá com um olhar diferente para nós. Parece que esperando mais alguma coisa, sabe? O que é essa mais alguma coisa? E aí nós elogiamos, lógico, a Vitória. Parabéns, Vitória, tal, você foi ousada por Deus, ouviu a voz de Deus e orou, né, pela moça. Então, assim, eu creio que a gente precisa buscar isso em Deus. Nós estamos num mundo onde as pessoas estão todas feridas, estão mal, né, estão vivendo enganos terríveis. E nós temos a verdade. Nós temos a palavra que liberta, que cura, que santifica, que muda de posição. Nós temos essa palavra. Por que a gente esconde? É medo? Vergonha? Nós temos vergonha de Jesus? Da Bíblia? Não vou nem passar lá na portaria com a Bíblia na mão, porque vai descobrir que eu sou crente. Então, há uma obra. Jesus consumou essa obra na cruz, mas Jesus deixou essa missão para nós. Vão agora vocês e façam discípulos de todas as nações e batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine essas pessoas o caminho de Deus. E eu estarei com vocês. Eu estou com vocês. Eu permaneço junto com vocês. E aí vai acontecer o quê? Aquilo que está em João capítulo 1, versos 12 e 13, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Aleluia. Agora ficam as perguntas do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, e que cabem a nós nesse momento, antes de tomar ceia. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, boas notícias. Você tem uma boa notícia carregando aí para entregar para alguém? Pensa lá no tempo antigo, hoje não tem mais isso, né? Do cara que passava de bicicleta e jogava o jornal, né? Ô pastor, tá velho.
Jogava o jornal por portão, né? Aí você já queria ver as notícias. Você tem essa boa notícia, você tem esse jornal para jogar lá na casa do vizinho, mas nós estamos muitas vezes segurando. Agora percebe, como eu vou pregar se eu não fui enviado? Mas a Bíblia diz que todo aquele que nasceu de Deus já foi enviado. O que eu estou dizendo é que você é um missionário, você é uma missionária, você tem uma missão. Não é só quem está em outro país, no sertão nordestino, não. Nós somos missionários de tempo integral. E o que nós temos feito com esse tesouro? Nós carregamos um tesouro precioso dentro de nós. Então, agrade a Deus anunciando as boas novas. Honre o teu pai anunciando as boas notícias do Evangelho. Evangelho significa boas novas, boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que ele veio, perdoou os nossos pecados, se entregou por nós e ressuscitou ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Essa é a boa notícia. Sim, nós somos pecadores, nós somos rebeldes, né? Nós resistimos a Deus, mas a boa notícia é que Deus estendeu as mãos para nós, para nos reconciliar com Ele. E fez isso por meio da entrega de Jesus Cristo. Veja que Jesus diz no versículo 20, João 17, 20, a minha oração não é apenas por eles, por aqueles que estavam pertinho dele, o círculo mais íntimo. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Oh, nossa! Chegou a nossa vez. Por meio da mensagem deles. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que a mensagem que é de Deus, agora não é só de Deus. É uma mensagem que nós nos apropriamos dela. A mensagem é nossa. Que eles creiam na mensagem que eles, os meus discípulos, os meus filhos vão carregar. Que é a mensagem de Deus, sim, mas agora se torna nossa. Que é a mensagem do Pai, que enviou o Filho para nos salvar, mas que agora se torna a mensagem dos filhos. Os filhos carregam a mensagem do Pai. Você é filho de Deus? A mensagem que você está carregando é a do teu Pai celestial. É muito forte isso, gente. É muito poderoso. Não é qualquer mensagem. E a parte nossa é apenas comunicar. Abrir a boca. Abrir o coração. Essa é a nossa parte. O que Deus vai fazer? O que vai acontecer? Se vai ser salvo? Se não vai? Se vai ser liberto? Se vai sair mais leve ou não, né? O que vai acontecer é um trabalho do Espírito de Deus. O trabalho nosso é anunciar, proclamar. Eu desconfio que muitas vezes a nossa intimidade com Deus não é tão rica e tão maravilhosa como poderia ser, porque nós não falamos dele. Então Deus não quer que a gente fique engordando espiritualmente, engordando, crescendo, tô madurão, né? Daqui a pouco tá caindo do pé, né? Tô maduro, tá, mas não há um... Imagina uma caixa d'água, vai enchendo, não tem aquele escape, né? Ladrão que chama, né? Vai estourar, uma hora vai estourar aquilo ali, entendeu? E esse escape é exatamente o quê? Quem é luz precisa iluminar. Quem é sal precisa salgar. Todo mundo sabe dessas coisas. Mas nós precisamos praticar mais essas coisas se nós queremos uma sintonia mais alinhadinha com Deus. Esse é o nosso alvo sublime. Deus, eu quero mais de ti, mas eu não quero mais de ti apenas para mim. E para que a minha família seja próspera e abençoada, eu quero mais de ti, porque tem muita gente carente que precisa e eu tenho alguma coisa para compartilhar. Eu tenho alguma coisa para falar. Se nós andarmos buscando manter um relacionamento com Deus por meio da oração, por meio da santidade, por meio da unidade, e tentando completar a obra que Ele nos deu a fazer, eu tenho certeza que Deus vai se alegrar, que Deus será honrado, Deus será glorificado, e se eu estiver sendo fiel nesse básico, nesse pouco, né, oração, santidade, unidade e fazer a obra de Deus, se eu conseguir passar, né, por esses pontos aqui, eu creio que Deus vai dar mais. Quem é fiel no pouco, Deus dá mais. Então, essa é uma manhã de ceia, né, uma manhã de intimidade, de proximidade da mesa do Senhor, mas não faça disso um ritual vazio.
né? Não faça disso um ritual mágico que vai resolver toda a tua vida. Tem uma parte que é nossa. Essa parte do esforço, da disciplina é nossa, né? E então se organize melhor. Tente olhar aí a tua vida, a tua semana, se organize melhor para tentar assim não perder de vista essas coisas que são importantes para Deus. Foi Jesus que orou assim, gente. Se fosse já um apóstolo, a gente ia falar, pô, é palavra de Deus, inspirada e tal. Mas quem orou dessa forma, para que nós vivêssemos isso, foi o próprio Cristo. O Cristo intercedendo por nós. Então tá aqui. Tá aqui o que nós precisamos. É isso, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus expressa para vivermos aí os próximos dias das nossas vidas. Amém? Quem quer isso? Quem quer viver uma sintonia mais perfeita do que foi até hoje? Melhorada, né? Porque talvez a gente possa pensar, uma sintonia perfeita é só o filho unigênito com o pai. Mas assim, dá pra gente melhorar, né? Dá pra gente crescer nisso. Então quero te convidar a ter um tempo de oração agora, de confissão, e nessas áreas, né, que foram faladas aqui, que você avaliasse como está a tua vida, como anda a tua vida de oração, tanto secreta como pública. Como está a tua vida de santidade? E aqui nesse ponto da santidade, se você pecou nessa semana, confesse, não deixe de tomar ceia. Confesse a Deus, Deus, eu pequei, eu quero... O Senhor já me mostrou que está errado, que foi pecado, e eu quero crer que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, de toda injustiça, e eu vou tomar a ceia com confiança, porque foi o Senhor que me purificou. Não deixe de tomar a ceia. Mas se santifique agora, nesse momento. Está disponível para você. Busque unidade. Busque unidade. Busque unidade. Busque a paz com todos. Se esforce para isso. Se você não entende algo, fala, Deus, me dê entendimento. Eu quero viver isso que a Bíblia diz, um só coração, uma só mente, um só propósito, um só caminho. E não dá para desprezar a missão. Deus te envia hoje para uma missão. Não perca isso de vista. Aleluia. Samuel, me ajuda aqui. Talvez seja o momento que o Senhor quer visitar o seu coração, a tua vida, quer falar com você no profundo do teu coração. Eu gostaria, de uma forma bem sucinta, só ler um pequeno texto aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graça, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tá? Não há tudo que havia de ser falado nessa manhã já foi falado. A única coisa que nós vamos enfatizar, nós vamos entregar o cálice e o pão. Nós vamos estar orando. Quando você pegar o pão, lembre-se que nós somos um corpo e nós fazemos parte desse corpo. O pastor falou sobre a forma. Você faz parte dessa forma, eu faço parte dessa forma. O pastor pregou sobre a aliança. Foi falado bastante sobre a aliança hoje. Sobre o Dante que chegou aqui, foi falado sobre a aliança. A palavra de Deus fala que nós somos a igreja, a noiva de Cristo, que nós temos uma nova aliança com o Senhor.
Então é um momento de celebração. Nós vamos estar celebrando. Nós estamos declarando que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que nós temos uma nova aliança com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Convido a igreja a ficar de pé, vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Que privilégio estar na tua casa. Que privilégio, Senhor, é ouvir a tua palavra e saber, ó Pai, que nós fazemos parte do corpo, ó. Que nós participamos, Senhor, do corpo de Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita, meu Pai, a tua igreja, que a tua graça, Senhor, o teu amor, oh, meu Pai, que as tuas compaixões, Senhor, estejam presentes em cada coração, ó Pai. Trazendo-nos, ó Pai, a memória, trazendo, Senhor, a alegria, Senhor, a cada momento, a cada instante que nós colocamos diante de Ti. E, Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos agora os elementos, o pão, Senhor, o suco de uva, e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.